Bom dia! Mais uma aula de português com a professora Magna. E a aula de hoje nós vamos estudar a parte da ortografia, ou seja, algumas regrinhas básicas para escrever corretamente as palavras. E hoje, a parte da ortografia, nós iremos saber algumas regras sobre o uso do X e do CH. Olha, se nós formos observar essa questão do som das palavras, acaba muitas vezes confundindo a gente, principalmente em relação à utilização do X e do CH. Por exemplo, a palavra baixo. A palavra baixo é escrito com X e tem o som do CH. Assim como, por exemplo, a palavra chuva. Da mesma forma, é escrito com CH e tem o som do X. Então, essas palavras, essas letras, elas acabam ocasionando essa confusão devido a uma parte da gramática que nós chamamos de fonética, né? Fonética, ou seja, é a parte da gramática em que estuda a questão dos sons das palavras. E no nosso português, ele acaba sendo bem complexo, justamente porque tem palavras que tem letras que há essa variação de sons, que é o que nós vamos ver agora. Dentro da ortografia, nós temos a letra, a ortografia, por exemplo, ela pode ser observada tanto em relação à etimologia da palavra, que é a origem da palavra, se ela é escrita com uma determinada letra, ela continua no decorrer do tempo, ou então em relação à fonética, que é em relação ao fonema, ao som da palavra. E dentro dessa parte, nós temos a diferença entre fonema e letra. Eu acredito que vocês já estudaram isso nas séries anteriores, principalmente no processo de alfabetização. Mas vamos dar só uma recapitulada aqui, ó. Fonema é definido como som, o que é pronunciado pela voz humana. Então, aquilo que nós ouvimos, ou seja, a emissão de sons da linguagem. E a letra, por sua vez, é a representação gráfica do fonema, ou seja, como se escreve. Por exemplo, aqui eu tenho duas palavras e ambas são escritas com X. Tem a palavra exato e tem a palavra enxada. Observa que ambas são escritas com X. No entanto, o que muda é o que? A fonética, o som. Por exemplo, exato, ele tem um som de Z. E enxada tem um som de CH. Em relação ao fonema, vamos só dar uma pincelada, né? Em algumas palavras que para você observar a questão do som. Ó, a palavra sapato. Aqui eu posso dizer que tem 6 letras e 6 fonemas, certo? Táxi. Esse X aqui já tem uma variação. O som dele não é mais de Z nem de CH. É um som de K, S, ó, táxi. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. A palavra campo, da mesma forma, esse an aqui, ele tem um único som, como se fosse um A com tio. Então, nesse caso aqui, ele tem 5 letras e 4 fonemas. A palavra infantil, da mesma forma, infantil. Olha, a parte do fonema também, observa o L. O L tem som de U, em maior parte das palavras, nas terminações. Então, infantil, esse in aqui também tem apenas um fonema. Então, aqui eu posso dizer que tenho 7 letras e 6 fonemas. Fundo, da mesma forma, eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque o N e o M, ele não tem som. E a palavra hora, esse H aqui, como falamos, ele é mudo, ele não tem som. Então, no caso, são 4 letras e 3 fonemas. Dentro da parte de fonema, nós temos os dígrafos consonantais. Esses dígrafos são letras, conjunto de 2 letras, que representam apenas um fonema. No caso, eu tenho os inseparáveis e os separáveis. Eu tenho aqui, ó, CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. E os exemplos, a palavra chuva, por exemplo, China, é como se tivesse o som apenas do X. Alho, milho, sonho, venho, barro, burro, assunto, isso, ascensão, nasço, cresço, exceção, excesso, guerra, águia, questão e quilo. Lembrando que o gu e o cu, guerra e quilo, essas palavras só são dígrafos GU e QU se
não tiver a tonacidade do U. Por exemplo, foguete não tem o som do U, então é um dígrafo. Queijo não tem o som do U, então é um dígrafo, tá bom? Em outros casos que o som do U aparece, então nesse caso aqui não se enquadra no dígrafo. Em relação ao uso do X, que é a parte que mais confunde, na verdade. Por quê? Porque o X é a letra mais multifuncional que existe na língua portuguesa. O X ele pode ter o som de Z, de S, de C, de KS e de CH. Vamos algumas observações aqui, ó. Quando o X tem som de Z, nessas palavras aqui, ó, exagero, exato, exemplo, existir. Então, isso aí tem a ver com a etimologia da palavra, a origem da palavra. No som de S, geralmente no início das expressões, ó, expressão, explicar, excursão. Nesse caso aqui, o EX, ele tem som de S, experiência também. Som de C, ó, máximo, próximo, trouxe. Por isso tem aluno que acaba confundindo e coloca CI aí, pensando que em relação ao som. Se for seguir só a parte da fonética, a gente acaba errando gramaticalmente. Então tem que atentar tanto ao som, como também a questão da grafia, da escrita. E o som de KS, ó, conexão, circunflexo, nexo, anexado. Então são palavras que têm o som de KS. E outras observações aqui. Quando o X ele é inicial, quando começa nas palavras, ó, xarope, xereta, xilofone, xerife, xixi, geralmente aqui eles têm o som de CH. No final, faxe, tórax, já muda o som, xerox, pirex, inox. É como se fosse KS no final. E X no meio das palavras, ó, cachumba, oxigênio, KS aí, ó, explicar com S, exemplo com Z, táxi com KS. Então, a questão do som, gente, é algo que você, da fonética, é algo que você tem que ficar atento, tem que observar, porque acaba confundindo. Você tem que ler bastante, observar muito essa questão do dicionário, para não se confundir. E nas regras gramaticais, nós temos o emprego do X e do CH. Emprega-se X nas palavras, ó, normalmente depois do ditongo. Ditongo é quando existe duas vogais na mesma sílaba. Ó, caixa, eu tenho o A e o I aí, que é um ditongo, então eu coloco o X. Peixe, ameixa, faixa. Observa que essas palavras aqui antes tem o ditongo, tem duas vogais, né, na mesma sílaba. Então, a palavra que vem posterior à letra, no caso é o X. Depois de sílaba inicial, me, com exceção de mecha e seus derivados, certo? Com exceção de mecha de cabelo, no caso. Já o verbo mexer é com X, ó, mexer. Mexilhão, mexicano, mexerica, né? Essas palavras são escritas com X, porque vem com essa regrinha depois da inicial me, com exceção de mecha de cabelo e seus derivados. Em palavra de origem indígena ou africana. No caso aqui, ó, chavante, abacaxi, caxambu, orixá, xará, xangô, certo? São palavras de origem africana ou indígena e elas são escritas já na sua etimologia, na sua origem com X e continuam com X. Emprego do X, depois da sílaba inicial, em. É N, esse prefixo. Por exemplo, enxoval, enxame, enxaquecas. No entanto, tem exceções, ó. Exceções no verbo encher e seus derivados. Então, encher no sentido de completar. São como, por exemplo, a palavra enchimento, enchido, enchente, preencher. Então, lembra, essa palavra encher é com CH. Então, todos os derivados dela também serão escritos com CH. Quando o prefixo em junta-se a um radical iniciado por CH. Então, já na sua origem, como encharcar, encharcado, enchumaçar, enchumaçado, enchiqueirar, enxocalhar e assim por diante. Então, essas palavras aí são exceções. Mas a outra parte ela é escrita com X.
O emprego do CH escreve-se com CH, entre outros, os seguintes vocábulos, como bucha, charque, chávena, chimarrão, chuchu, cochilo, flecha, mecha de cabelo, também com CH, certo? Então, assim, são algumas regrinhas que você tem que atentar, mas é tudo questão de prática, gente. Quanto mais você estudar, mais você ler, mais você vai abrir sua mente para que você possa entender melhor sobre essa questão do uso para escrever corretamente. Aqui nós temos uma atividadezinha na música Na Chapada, TT Espíndola, Carlos Renor, tá bom? Você pode até abrir aí no livro na página 77. Aqui tem, ó. Aqui tá os autores, aliás, os cantores. Começa o seguinte: observa a questão do som da letra, né, das letras. Nessa canção Na Chapada, da cantora sul-mato-grossense Teté Espíndola e o compositor paulista Carlos Renor. Observe que os compositores exploraram o som que pode ser representado pela letra X ou CH, tá bom? Então, essa música aqui é em homenagem à Chapada dos Guimarães, que fica em Mato Grosso. Essa chapada é uma extensão de terreno relativamente plana, localizada em regiões de altitudes elevadas e que serve como ponto turístico. Então, vamos lá. Há um chuvisco na chapada, em toda a mata com cochicho em CH. Chuá, chuá na queda d'água. Eu me espincho e fico quieta, nada me falta. O véu de noiva de água virgem me elevou e envolveu. A sua ducha me deu vertigem. Arrepio, rodopio em mim. Seu jorro não tem mais fim, e nem êxtase me deixo. Não sei quem sou. Estou no meio do arco-íris e saboreio elixires de amarílis na cachoeira enxurrada. O véu da chuva desceu, no vento nuvem, no céu desaba champinante, espumante champanhe, Chapada dos Guimarães. Então, assim, essa músicazinha é uma música em homenagem a essa Chapada dos Guimarães, que é um dos pontos turísticos do Mato Grosso. Como pode ser descrita a relação do eu lírico com a natureza? Como você observa aqui? O eu lírico é quem fez, né? Quem produziu o poema. Então, a música, no caso. Então, como pode ser descrita a relação do eu lírico com a natureza? Você acha que é algo próximo ou é algo mais distante, mais superficial? Então, pelo que nós podemos observar pela riqueza dos detalhes, o eu lírico sente-se integrado à natureza. Ele começa a sentir essa sintonia, esse momento em que ele está ali sentindo aquela cachoeira, aquela chapada, aquela água escorrendo e ele se deleitando naquele momento. Que palavra central no texto parece ter motivado a exploração do fonema representado pela letra X e CH? Qual é a palavra central? A palavra mais que dá ênfase, na verdade, é a palavra o quê? Chapada. Tendo em vista que esse chapada, ele é escrito com CH, ele tem som de X também. Letra C. O som explorado está relacionado à ideia de água. Que palavras ou expressões são representações desse elemento? Então, você vê várias expressões aqui que eles dá aquela ideia de água. Por exemplo, quando fala chuá, chuá, queda d'água, véu de noiva, que se refere à questão da cachoeira, água virgem, ducha, jorro, cachoeira, enxurrada, véu de chuva, champinante, espumante, champanhe. Então, são palavras que estão, de forma metafórica, estão sendo relacionadas à questão das águas, da corrente das águas. Continuando. Nos versos 6, 8 e 10, quais letras representam um mesmo fonema e também contribuem para sugerir sonoramente a ideia de água em movimento? Então, vamos dar continuidade. Olha, 6, 8 e 10. 6. Ó. O véu de noiva de água virgem. 8. A sua ducha me deu vertigem. Seu jorro não tem mais fim. Então, no caso aqui, quais são as palavras que você percebe essa questão do som? É a questão o quê? De virgem, água virgem, vertigem e jorro. Que tem essa mesma questão, né? Da utilização do G e do J, foneticamente.
Que som se repete nos versos 1, 6, 7, 8, 16 e 17? Isso aqui é até mais complicadinho. No 1, eu tenho, ó, há um chuvisco na chapada. No 6, eu tenho o véu de noiva da água virgem. 7, me elevou, me envolveu. 8, arrepio, rodopio em mim. 16, o véu da chuva desceu. E 17, o vento, no vento nuvem. Então, qual a letra que você mais observa que se repete em todos os versos? São as palavras, os fonemas representados pela letra V, certo? Pela letra V, é isso que você observa. Então, é isso. Por hoje encerra e vamos acompanhar pela atividade aí agora, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Até mais.